algo que nunca ninguém fez antes em seu país. E você se torna o primeiro a fazer. Assim como o de Marcos Pontes, que seguiu carreira militar e preparou-se para ser a pessoa certa na hora certa e tornar-se o primeiro astronauta brasileiro. Olá, amigo do Sport TV, estamos iniciando esse Linha de Chegada entrevista com duas pessoas super para lá de especiais, né? E baseadas principalmente nesse pioneirismo dos dois. O Wilsinho está com 67 anos de idade, eu acompanhei a carreira do Wilsinho praticamente inteira. Tem um pouquinho menos, mas quase inteira. E o Marcos Pontes está com 48 anos de idade. Eu vou querer saber, para começar de vocês, vamos começar pelo Wilsinho. Wilsinho, esse desejo íntimo de todo mundo, mas que se aflora em algumas pessoas especiais como vocês são, de realizar algo que ninguém tinha realizado antes no país. Desde quando veio isso em você na carreira de piloto? Para mim começou quando eu corria de kart, tinha 14, 15 anos. Depois de 1 ano e meio, 2, eu resolvi construir um kart. Então aí que foi o primeiro sinal que me deu para você estar envolvido em construções, etc. Então começou quando nós construímos o mini kart. E que existe até hoje, né? Mini kart é uma marca, não é um tipo de kart, é uma marca, né? É uma marca. E esse kart existe até hoje, né? E eu construí o primeiro mini kart, eu tinha 17 anos. E daí depois, logicamente, fui para a Fórmula 3, fui para a Fórmula 2, para a Fórmula 1, e aonde deu o segundo grande embalo. Nesse meio tempo construímos o Fiat Porsche, construímos o Volkswagen bimotor, então construímos o Fórmula V, que foram 47 carros, se não estiver enganado. Depois fui para a Fórmula 3 e Fórmula 2. Aí na Fórmula 2 eu comprei um Marte, naquela época era o carro que andava, só que aquele ano que eu entrei em Fórmula 2, ele não andava tão rápido assim. Aí eu comecei, eu e o Ricardo Dívila, a pensar o que nós poderíamos trabalhar naquele carro para fazer aquele carro mais rápido. Vocês dois pensando assim, em melhorar algo que uma fábrica inteira de, sei lá, 50 pessoas fazia. Exatamente. Aí fizemos o nariz maior do carro, a lateral também alargou bastante e trocamos um pouquinho da geometria de suspensão traseira do carro, que não era boa. E com isso ganhamos em Snetterton, testando o carro, passamos a andar 1 segundo e pouco mais rápido. Que os outros Martins. Que os outros Martins, exatamente. Daí foi o segundo pulo. Nós vamos detalhar bastante isso depois, até o que o Marcos não conhecer eventualmente sobre essa história, você vai ver que bacana que foi. Eu acompanhei muito de perto. E você, Marcos? Voando ali com seus caçazinhos mais lentos, né? Você queria voar mais rápido e mais alto. Isso, olha, esse sonho de voar, no meu caso, começou de moleque também, né? 14 anos em Bauru, que eu queria ver como é que era, né, a terra, visto lá de cima. Então a primeira ideia era voar, não importava como. Não bastava ver uma fotografia? Não, tinha que voar, de alguma forma tinha que sair do chão. Foi assim que eu comecei lá a analisar as possibilidades. Eu não conseguia pagar curso de hora de voo, né, no aeroclube, porque eu não tinha condições financeiras. Meu pai era servente lá do IBC em Bauru, então não dava. Eu falei, vou entrar para a Força Aérea. Foi assim que eu fui para a Força Aérea, entrei, fui ser piloto de caça. Aí eu lembro de noites assim, fazendo interceptação aqui nos céus do Brasil, treinando essas interceptações. Aquela lua bonita do lado, aquele céu estrelado, dava quase para tocar assim, né? Bonito para chuva. Eu quero ser astronauta. Quero chegar mais perto. Quero mais alto, quero um pouco mais alto. E aí eu fiz mestrado, estava fazendo doutorado em Monterey, lá na Califórnia, quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, precisava selecionar um astronauta e colocou no jornal, né, um edital para concurso público, né, conforme a lei.
e tendo as condições, a pessoa podia participar. E quando eu olhei ali o que precisava, foi meu irmão que mandou por e-mail para mim, né, aquilo lá. Quando eu vi o que precisava, eu falei, pô, isso aqui, a minha carreira está aqui, né? Era exatamente o meu currículo. Então, assim, eu me inscrevi no concurso público e acabei sendo selecionado. Isso foi em 98. E desde então eu deixei as funções militares, né, que é a função de astronauta e função civil. Deixei as funções militares para assumir essa função civil pelo Brasil. Quantos candidatos tinha, né? Eu não sei ao todo quanto tinha no começo, mas geralmente são muitos. No final, na última peneira, vamos dizer assim, do concurso, que foi uma sabatina com a NASA, a Agência Espacial Brasileira, Academia Brasileira de Ciências, um monte de gente, éramos em 5 no final de tudo. Mas é uma experiência muito boa participar dessas seleções. Mas dos 5 aí os 5 já seriam aprovados, né? Já era uma coisa definitiva, né? Já eram os 5 que iam. Ou não, saiu de lá, saiu um. Saiu só você? Sairia um daqueles 5 ali. O que no começo eu até achei estranho. Eu falei, pô, era melhor que tivéssemos 2, né? Um de reserva, pelo menos, para caso acontecesse alguma coisa, algum problema médico, etc. Mas foi um só. E esse gosto de voar, então, isso é uma coisa definitiva, antiga, de sempre para você? É, de sempre. Isso aí, eu acho que é alguma coisa que, a partir do momento que você adquire esse gosto, acho que é igual a velocidade de fórmula geral, assim, né? De forma geral, quer dizer, uma vez que você pega aquilo, você não tem mais, você não para mais, faz falta, entendeu? De tempos em tempos você tem que sair do chão. Você sabe que é uma coisa que une muito, imagine vocês, os pilotos em geral, os pilotos de caça, na velocidade que vocês voam, e esses pilotos do chão. A vida inteira eu convivendo com eles falando dessa... O negócio dele é velocidade mesmo, só que a velocidade no chão está limitada, né? Se você for lá para uma Índia a 400 e poucos quilômetros por hora, numa Fórmula 1 a 320, você tem que frear, aquela coisa toda. E a loucura que eles têm por voar, todos eles já voaram num caça, né? Todos já participaram disso. Como é que foi a sua experiência assim? Foi boa também. Eu voei na esquadrilha da fumaça, né? Então a experiência é inacreditável, né? É um negócio... Eu também voo o avião. Então é uma experiência que você... Só mesmo você indo lá para você ver o que é aquilo lá, né? E a diferença entre nós, Reginaldo, entre eu e ele, eu andei vários anos da minha vida a 2,5 cm do chão. Ele andou a 400 quilômetros do chão, né? Então, sem barreira nenhuma, né? Vai embora. Mas é uma loucura que eles têm por voar. Com aviação. Por aviação. Todos. Isso é uma coisa geral. Eu faço uma comparação, assim, eles têm e aceitam qualquer convite. Isso normalmente acontece quando estão visitando um país diferente, quando um piloto se destaca, mesmo pilotos da Stock Car aqui, pilotos brasileiros que se destacam, são convidados a participar de voos. Eu faço uma comparação, é a mesma coisa que todos nós nos candidatamos lá, no caso da Stock, a fazer a volta rápida com o piloto, né, que é andar ao lado deles, né? Então eles se candidatam a voar ao lado de um piloto e fazer um voo de caça. É uma dedicação muito grande. Isso é uma coisa que eu noto, assim, eu fiz uma dessas voltas na Stock Cars lá. Eu sei, eu me lembro. Ali, né? O que me espantou, chamou bastante atenção, porque enquanto você está voando um avião, mesmo supersônico, vamos dizer assim, as coisas acontecem em alta velocidade, mesmo quando você vem baixando, mas você só vai sentir realmente a velocidade que você está quando você começa a se aproximar de algum obstáculo da Terra, etc. Aí você vê as coisas passando rapidamente, não tem essa referência lá em cima. Dentro de um carro desse, a impressão de velocidade chega a ser maior do que a impressão de velocidade que você tem voando, por causa das coisas passando ao seu lado, a proximidade do solo, né, as próprias desacelerações e acelerações que você tem em curvas, etc. É sensacional. As coisas são bem casadas. Né? A gente pode imaginar o que é em Mônaco, né? Assim, você passando ali com tudo a 1 metro de cada lado, né? Muito. Conta um pouquinho para o Max como é que é isso. E você tenta lá aproveitar o máximo de pista que você tem, né? Quer dizer, o máximo de pista é o par de raio. Posso fazer uma pergunta? Claro! Uma das coisas que eu assistindo corridas assim, existe um túnel ali, não existe? Aquele túnel, né? E ele, obviamente, não é tão iluminado quanto o lado de fora. Né? E uma das coisas que acontecem, por exemplo, voando um avião, gente, com aquela viseira, ou sem viseira, é adaptação à luz.
Não dá e ali como as coisas acontecem muito rápidas, e o olho talvez não se adapte tão rápido. Não sente muito na vista. Hoje que nós estamos falando é de 10, 15 anos para cá. 10 anos para cá. É que até o túnel é novo, né? Construíram um hotel em cima. Porque antigamente, que era simplesmente um buraco numa montanha, tinha aquela história do Jack Stewart. Eu nem sei se é verdade isso, se era folclore do Jack Stewart. Que ele se preparava para entrar no túnel fechando um dos olhos. Ah, é? Se preparava para mudança drástica de claridade e tal. Eu não sei, eu acho que foi Meio folclore. História. Porque você vinha com os dois olhos abertos e muito abertos. Entendeu? Para enxergar o máximo. Um faz uma falta danada. Faz uma falta danada, é verdade. Para fazer inveja para esses caras que andam aí a 400 km por hora, qual foi a velocidade que você chegou a atingir para chegar a Soyuz, para chegar à estação espacial? Né? Bom, a gente decola do Cazaquistão e em 9 minutos a gente chega na primeira órbita, né? na apogeu da primeira órbita. No final desses 9 minutos nós estamos com 25 mil km por hora. Essa é a velocidade nesse... 25 mil, é brincadeira. E depois, quando a gente chega na estação, é 28 mil. A velocidade aumenta. 28 mil. Nós vamos falar muito sobre isso no Reginaldo, segundo bloco você do nosso viu programa. que ele acabou de falar que decola e chega em X tempo na primeira órbita dele, né? Decola nesse instante, ele esqueceu de falar que ele está lá dentro amarrado, como nós estamos também no Fórmula 1, né? Só que nós estamos com 180, 200 litros de combustível. Ele tem uma montanha de combustível atrás dele que eu nem sei o que é. 200 toneladas de combustível. Imagina a loucura que é. E passando por explosões em fases diferentes. Você vai explicar isso daqui a pouquinho. Nós voltamos daqui a pouquinho, nós estamos continuando essa conversa muito agradável aqui no Catavento Cultural, que é um espaço dedicado à ciência aqui em São Paulo. Olha aqui, Wilson Fittipaldo, Marcos Pontes, dois pioneiros do nosso país, cada um na sua área, e nós vamos falar muito sobre isso, sobre o que os dois fizeram da vida deles, e é muito interessante. Aguarde só um pouquinho. Entrei no carro, amarrei o cinto, saí. As primeiras 3, 4 voltas com cautela para sentir mais o motor, é uma aceleração brutal.